Seguimos agora, então, para iniciar o nosso segundo bloco de perguntas. Nessa rodada, as perguntas serão relacionadas à Previdência e Aposentadoria. Para fazer uma introdução ao tema, eu vou chamar o professor Michael Rodrigues, que é diretor aqui do Sindipmc. Em julho de 2023, o atual governo municipal aprovou a Lei Complementar 130, que alterou o plano de custeio da Previdência Municipal e também alterou o plano de benefício. Frisamos que a alteração no plano de custeio pode ter impacto para todos os cidadãos de Cubatão, pois eventuais rombos na Previdência Municipal terão que ser custeados pelo Tesouro Municipal e também podem levar o governo a perder o certificado previdenciário, impedindo firmar convênios e diminuindo a credibilidade junto a outros setores sociais. Além disso, este plano de custeio também permite confiscar parte do salário dos aposentados e também foi extremamente prejudicial aos servidores municipais quanto ao que eles poderão receber após aposentados. Diante disso, a primeira pergunta é para os candidatos. Os senhores pretendem revisar esta lei quanto ao custeio, como, por exemplo, com o fim do Fundo de Reserva Previdenciário e também com a nova segregação de massas que possivelmente prejudicará não só os servidores, mas o próprio Tesouro Municipal? Ficou nítida a pergunta? Sim. Então, nessa rodada, a resposta inicia pelo candidato Rodrigo. 3 minutos, candidato. Bom, primeiramente, professor Michael, em nosso governo, eu vou alterar a lei para resgatar a lista tríplice da indicação do superintendente da Caixa, do Instituto de Previdência, indicado pelos servidores públicos. É um ponto que vai trazer uma segurança para se evitar o que ocorreu recentemente com a retirada do fundo blindado, fundo de reserva, pelo governo Adhemário César, onde trouxe um prejuízo para a municipalidade, em especial para os servidores públicos, na casa de 25 milhões de reais. E além disto, também farei uma alteração legislativa para que exista uma responsabilização pessoal para o gestor, o superintendente e o prefeito no CPF, na pessoa dele, se cometer um crime deste contra a cidade, contra os servidores públicos. Porque a própria justiça condenou o município a restituir os valores, porém, e a responsabilização do seu prefeito municipal e do superintendente que autorizaram um verdadeiro crime contra o município. Nada ocorreu, então tem que ser previsto na lei essa responsabilização. Outra questão, vamos ter que alterar a legislação para evitar que seja cumprido a extinção do fundo de reserva, em que já tem data para ocorrer. E também temos que tratar sobre a revisão, e vamos assim fazer administrativamente, das aposentadorias concedidas no período de 2004 a 2017, uma vez que a carga suplementar, em que não foi considerada nos proventos de aposentadorias daqueles que não aposentar também, aonde o próprio candidato César participou de uma comissão de 20 de março de 2019, que era presidente, em que em 30 dias deveria trazer uma solução para essa questão, e estamos há praticamente 5 anos sem a solução. Então, o nosso compromisso previsto no plano de governo é que estaremos administrativamente fazendo a revisão, e eu entendo como justo que seja sim contemplado no cálculo global dessa questão da aposentadoria, deste período da carga suplementar e complementar de nossos servidores. E uma outra questão importantíssima, a segregação das massas, um outro erro histórico, onde até no 1997, a atual gestão retirou valor, a gestão anterior retirou valores do nosso Caixa de Previdência com a promessa de estar recompensando posteriormente, o que nunca ocorreu, e agora com essa segregação das massas, o próprio servidor público que vai ficar responsável, trazendo mais um prejuízo para os servidores públicos. Então vamos também alterar a lei para restituir a responsabilidade direta da administração municipal, corrigindo esse erro da atual gestão.
Obrigada, candidato. Agora a resposta do candidato Carlos. A Caixa de Previdência, ela vem ao longo dos anos, eu digo de governos anteriores também, tá, gente? Ela perde um pouco a sua finalidade. Lá atrás, a Caixa de Previdência, que era para servir cada um dos senhores, professores, servidores, ela passou a tomar um rumo de banco e começou a emprestar dinheiro. Lá atrás, em outros governos, e emprestou dinheiro, sabe para quem? Para um péssimo cliente, que era a prefeitura e que não pagou. Vocês sabiam que esse resultado agora, a semana passada, esse é de diversos, eu só vou citar um exemplo para vocês. O senhor foi fazer uma operação de catarata, o médico disse para ele que estava tudo bem, quando chegou para fazer a operação, sinto muito, a Caixa de Previdência não tem crédito aqui. Isso é diversos, e vocês têm que se humilhar cada vez mais. Então, o que nós temos que fazer com relação a isso? Eu estou colocando um histórico que, na época, para vocês terem uma ideia, esse dinheiro que foi emprestado para a prefeitura, dos governos, era para servir para vocês, tinha até essa ideia, que tinha um censo, que quase 1.000 servidores não tinham apartamentos. Ele ia servir para habitação para vocês, mas perdeu completamente. Nisso, quando eu assumi a prefeitura, eu quero essa lista tríplice, mas uma lista tríplice não política. Eu quero uma lista tríplice com cargo técnico, para que a gente possa resolver isso. Para vocês terem uma ideia, o estresse, né? E as pessoas que passaram muito mal com relação às aposentadorias, que de uma hora para outra a aposentadoria dela caiu pela metade. Imagina só você com o teu carrinho que comprou, a tua casa que você comprou, você de uma hora para outra, você ter que abrir mão disso tudo. Então, a lista tríplice, ela é muito importante para que tenha novos rumos. Claro que nós vamos fazer uma revisão geral, senhores, uma revisão geral das perdas dos aposentados. Mas eu quis contar essa história para vocês lá de trás, que ela perdeu a sua finalidade. E com muito respeito a todos, talvez seja culpa de vocês, do Carlinhos, do meu companheiro, que nós não gritamos, faltou gritar. E vocês já repararam uma coisa? Agora, é tão fácil, né? Agora tudo se resolve em época de eleição. Mas tanto tempo aqui atrás, os professores sofreram, a aposentadoria caiu. A Caixa de Previdência não atende mais e os servidores e os professores têm que se humilhar. Sabe por quê? Porque não teve um prefeito até agora com atitude para resolver isso. Lista tríplice, revisão das aposentadorias e o que os aposentados perdeu e o servidor perdeu.